Vou te apresentar um método chamado dermatoscopia prática combinada, que é o método mais eficiente de consolidar o conhecimento na dermatoscopia. Mas o que é o dermatoscopia prática combinada? Ela é uma técnica que vai fazer você alcançar níveis de 90 até 96% de acerto no diagnóstico do câncer de pele na dermatoscopia. Mas não é só um número. A dermatoscopia prática combinada vai fazer com que a dermatoscopia se torne um propósito para você, porque ela vai te tornar capaz de diagnosticar melanomas precocemente. Isso vai fazer com que, por exemplo, um paciente te procure por uma outra razão, mas você consiga identificar um melanoma numa fase inicial, um câncer de pele numa fase inicial, e você consiga impactar a vida dessa pessoa, verdadeiramente mudar a vida dessa pessoa. Naturalmente, o teu consultório também vai ser impactado com isso, porque você vai se tornar uma referência em dermatoscopia, você pode usar a dermatoscopia para aumentar as consultas particulares e isso incrementar a tua carreira médica. Então, mais à frente, ainda nesse vídeo, eu vou te explicar como funciona esse método dermatoscopia prática combinada através de uma aula em uma lesão dermatoscópica de verdade. Tanto passo a passo, do início ao fim, como funciona a dermatoscopia prática aplicando em lesões dermatoscópicas do dia a dia. E para quem serve a dermatoscopia prática combinada? Ele serve para você que é médico, que já trabalha com câncer de pele ou pretende trabalhar com isso dentro da área da dermatologia, ou mesmo da oncologia, ou até da cirurgia oncológica, mas não sabe nada de dermatoscopia e quer aprender a dermatoscopia do zero até os níveis mais avançados. Ele serve também para você que é médico residente dessas áreas e quer aprender a dermatoscopia desde agora. Serve também para você que é médico e de repente até já fez curso de dermatoscopia, mas ainda tem dúvidas de dermatoscopia e quer aprimorar o diagnóstico dermatoscópico. Vocês vão ver que esse era exatamente o meu caso. Eu tenho uma história de muita decepção com a dermatoscopia, porque eu gostava da dermatoscopia, sabia a teoria, mas a prática me encontrou com problemas. Foi a rigor esse choque entre a teoria e a prática que fez surgir a dermatoscopia prática combinada, como eu vou contar mais para frente na minha história para vocês. Ele, por outro lado, não serve para você que não tem CRM, que não é médico, já que esse é um método que envolve diagnóstico de doenças graves. Ele também não serve para você que de repente está buscando um método de dicas rápidas, um método de soluções fáceis ou mirabolantes, já que esse é um método prático, um método didático, mas que exige profundidade. Ele tampouco é para você que de repente tem um dermatoscópio, mas não quer usá-lo no teu dia a dia, usá-lo na prática, já que esse é um método que vai te dar uma habilidade para você usar no dia a dia do teu consultório. Mas será que a dermatoscopia prática combinada funciona? A metodologia da dermatoscopia prática é toda fundamentada nos estudos de um médico psiquiatra americano chamado William Glasser. William Glasser, apesar de ser um médico de Cleveland e Ohio, ele era radicado na Universidade da Califórnia. Ele se dedicou muito na sua vida ao estudo das teorias da aprendizagem. Uma especial foi particularmente importante, que é o que ele chamava de teoria da escolha, em que ele publicou na década de 90. Dessa teoria da escolha, surgia a ideia de que o estudante retinha muito mais conhecimento quanto mais autonomia ele tinha no processo de aprendizagem. Foi daí que surgiu o que se chama de pirâmide de aprendizagem de Glasser. O que essa pirâmide diz? Ela diz que aquilo que a gente apenas vê ou ouve, por exemplo, quando a gente assiste um curso, a gente retém 30% na melhor das hipóteses. Por outro lado, aquilo que a gente vê e ouve e a gente aplica e a gente coloca em prática, a gente aprende cerca de 80% até 90% do conhecimento. Essa teoria da aprendizagem de Glasser deu origem ao que se chama de metodologias ativas de aprendizagem pelo mundo. Essas metodologias ativas hoje são aplicadas em grandes universidades da humanidade, como Harvard, como a Universidade de Maastricht, na Holanda, como até alguns cursos da USP e cursos do próprio Albert Einstein aqui no Brasil. E o que é que isso tem a ver com a dermatoscopia? Algumas décadas depois do início da dermatoscopia, começaram a ser publicados estudos que comprovaram a acurácia da dermatoscopia no diagnóstico do melanoma. Esses estudos compararam a dermatoscopia com o olho nu, o olho sem dermatoscópio. E o que é que eles encontraram? Por exemplo, esse estudo do Dahmer,
que foi com mais de 800 casos, ele encontrou que a dermatoscopia é capaz de chegar a 96% no reconhecimento do melanoma, 96% de acerto no reconhecimento do melanoma. Outros estudos, como esse do Stanganelli, comprovou resultados semelhantes, agora com mais de 3.000 casos, chegando a 93% de sensibilidade em comparação ao olho nu. Mas aqui, pessoal, tem um problema. Para a gente chegar a esses níveis, não basta a gente ter um dermatoscópio e simplesmente ir para a prática. Como estudos posteriores comprovaram, como esse próprio estudo do Kittler, que comprovou para a gente chegar nesses níveis do estudo do Dahmer, do estudo do Stanganelli, a gente tem que ter o conhecimento teórico da dermatoscopia associado à prática, a prática contínua da dermatoscopia. O próprio Kittler dizia isso em seus livros e seus artigos, em que ele dizia que é uma parte central do desenvolvimento da dermatoscopia é o treinamento prático, é o treinamento contínuo prático. E é aqui que está a fundamentação da dermatoscopia prática combinada, porque ele traz para vocês tanto a teoria quanto a prática combinada, para que a gente possa reter mais conhecimento e chegar no nível de dar esses diagnósticos do melanoma precoce e impactar de verdade a vida dos nossos pacientes. Então agora eu vou botar a história que eu prometi no início do vídeo, que é a história da minha relação com a dermatoscopia e como isso fez surgir o método aqui, o dermatoscopia prática combinada. Essa história começa quando eu era residente de dermatologia no HSPE, em São Paulo, e eu comprei o meu primeiro dermatoscópio lá, um híbrido, né, com um dermatoscópio pequenininho, que comparado com os dermatoscópios de hoje, não se vê muita coisa. E, na verdade, eu não via nada, para ser sincero. Eu olhava, assim que eu comprei o dermatoscópio, eu me achava um dermatoscopista e olhava as lesões e eu não conseguia ver diagnóstico nenhum, né? Foi aí que eu resolvi fazer curso de dermatoscopia. Eu resolvi gastar uma grana com isso. Então, eu fiz 3 cursos de dermatoscopia, cursos grandes lá de São Paulo, com pessoas renomadas, com hospitais renomados. E eu lembro, inclusive, de um deles que foi num hotel super chique, um hotel famoso lá de São Paulo, que tinha ornamentos dourados. E eu lembro que eu cheguei nesse curso, eu até fiquei um pouco impressionado com o tamanho luxo que tinha lá nesse curso, o teatro super amplo, super bonito, meio alto, né? O palco lá embaixo e a gente lá em cima, meio alto. Eu sentei lá atrás, que eu costumo sempre sentar no fundo, mas eu estava bem empolgado. Eu lembro que eu prestei bastante atenção nas aulas, eu via os professores super renomados dando aula, e eu anotando tudo, enchendo o caderninho de coisa, prestando muita atenção, saí do curso bem feliz, achando que tinha aprendido tudo, mas aí 2 semanas depois, quando eu colocava já o dermatoscópio na prática, 2 semanas depois eu já começava a sentir dificuldades, porque a prática é muito diferente daquilo que é visto na teoria. Aquilo que é visto na aula, aqueles poucos exemplos, não representam a variedade de lesões que acontecem na prática. E eu sentia muita frustração com isso, né? Eu achava, na verdade, que o problema era comigo. Eu achava que o problema era eu que não tinha aprendido direito. E meu caderninho cheio estava lá, dentro do armário, que inclusive nunca peguei ele depois, né? Mas, na verdade, eu tinha essa relação difícil com isso. Fiz outros 2 cursos que também é a mesma coisa. Assistia a aula, parecia que tudo funcionava bem, mas a prática eu tinha muita dúvida. Se eu colocava o dermatoscópio numa lesão eritematosa, achando que era um CBC ou um Bauer, eu não conseguia diferenciar se era um CBC ou um Bauer. Quando eu colocava o dermatoscópio numa lesão pigmentada, eu tinha dúvida se era um CBC pigmentado ou era um melanoma. Aquilo me causava muita dúvida, eu acabava fazendo biópsia de todo jeito, né? Eu tinha dúvida em rede típica, em rede atípica, rede negativa. Aquilo parecia tudo muito complicado para colocar na prática. E aí foi aí que eu terminei a residência de dermatologia e acabei fazendo dermatopatologia na USP, em São Paulo. E foi depois de 2 meses em dermatopatologia que eu tive uma ideia. Eu ficava vendo aquelas peças chegarem lá no laboratório, aquelas peças de neomelanocíticos, de melanoma, de tumores. E aí eu tive a ideia, será que eu não... o que será que acontece se eu colocar o dermatoscópio nessas peças, né? Mas eu tinha que pedir autorização para minha chefe. E minha chefe lá era a doutora Neuza Yuriko Sakai Valente, que é uma pessoa maravilhosa, que eu amo demais, é talvez o grande expoente para mim
sendo expoente dermatológico e também como pessoa. A doutora Neuza é bem baixinha, né? Quem conhece ela, ela é bem baixinha, com cabelo curto e japonesa. E eu lembro quando eu cheguei para ela para pedir para colocar o dermatoscópio lá, ela achou aquilo ali bem estranho, viu? Ela parou assim, olhou para baixo e disse, pode, ué. Mas assim, achou estranho, sabe? E eu comecei a colocar o dermatoscópio ali e via o diagnóstico em seguida, né? Porque eu estava colocando no momento da macroscopia. Um dia, 2 dias depois, saiu a lâmina. A gente via a lâmina. Então eu via o diagnóstico, via a dermatoscopia, via o diagnóstico, via a dermatoscopia, via o diagnóstico. Eu repetia aquilo, estava repetindo, vendo lesões diferentes e em seguida vendo o diagnóstico, vendo aquela estrutura e vendo o diagnóstico. Então eu comecei a perceber que ali eu cresci de fato na dermatoscopia. De repente caiu uma ficha, porque era a prática que me fazia dominar a dermatoscopia. Era a prática que me fazia entender as variações da vida real, porque eu estava vendo e vendo o diagnóstico, vendo a lesão, vendo o diagnóstico, vendo a lesão, diagnóstico. Essa repetição, essa aplicação prática que me fez crescer. Isso não foi diferente depois, quando eu fiz cirurgia dermatológica e cirurgia micrográfica de Mohs. Na cirurgia micrográfica de Mohs, a gente vê a lesão e vê em seguida isso, a patologia. Então, é esse tipo de integração entre o conhecimento teórico e o conhecimento prático que me fez perceber que é aí que mora a retenção do conhecimento, é aí que mora o verdadeiro aprofundamento do que é a própria dermatoscopia, do que é a dermatoscopia na vida real, com as variações dos pacientes. Foi daí que surgiu o método de dermatoscopia prática combinada. Então, minha experiência mostrou que aprender passivamente, ou tentar aprender passivamente a dermatoscopia, com cursos, com aulas, com livros, simplesmente ler ou assistir algumas aulas e depois ir para a prática, não resolve. Eu costumo usar uma analogia, que é a analogia de dirigir carro. Quando a gente está aprendendo a dirigir carro, a gente eventualmente começa a aprender daqueles circuitos de autoescola, aqueles circuitos controlados que a autoescola cria para a gente, de repente, fazer uma baliza, para a gente treinar a rampa, para a gente estacionar o carro. E esses circuitos são importantes para a prova do Detran, né? Mas quando a gente sai desses circuitos e ganha a carta, ganha a carteira de habilitação e a gente vai para a prática, é muito mais complexo, né? Na prática, quando a gente cai no trânsito, a gente leva fechada, a gente tem um sinal que não está funcionando direito, a gente tem um engarrafamento, tem um cara jogando luz alta atrás. A vida real é muito mais complexa e muito mais variada do que aquele circuito do Detran. Eventualmente, então, a gente até puxa o instrutor do Detran para dar aula a dirigir na prática. Então, aqui, o dermatoscopia prática, ele vai te jogar direto para a prática, que é como se fosse uma instrução do Detran na prática, na vida real, para já te fazer aprender a dermatoscopia de verdade. A teoria com os métodos, com as aulas clássicas, junto com os casos clínicos, com uma variedade de casos clínicos da prática. Então agora eu vou te mostrar como esse método funciona com o conteúdo. Então vamos para a prática ver como esse método funciona. Então, a gente sabe que o carcinoma basocelular tem 4 tipos clínicos: o nodular, o superficial, o esclerodermiforme e o fibroepitelial. 2 desses 4 tipos clínicos são normalmente não pigmentados e 2 são geralmente pigmentados, que é o superficial e o nodular. O esclerodermiforme e o fibroepitelial não. Mas a gente sabe que na prática, cerca de 70% dos casos de carcinoma basocelular são mistos. Na verdade, contém vários elementos, tá? Mas aqui eu quero focar para vocês, especialmente o carcinoma basocelular nodular, especialmente uma estrutura do carcinoma basocelular nodular, que são os news ovoides. Então, normalmente, o que é que se faz numa aula, num curso convencional de dermatoscopia? Eles apresentam as estruturas que são típicas do carcinoma basocelular nodular. Por exemplo, eles chegam assim e falam: olha, uma das estruturas são os news ovoides. News ovoides são estruturas esféricas azuladas e são altamente específicas de carcinoma basocelular. Então, eles falam esse nome metafórico, os news ovoides, e mostram essa imagem, com essa imagem que vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo as estruturas esféricas azuladas,
a metáfora, que é um ovo em um ninho, e pronto. A partir dessa imagem, vocês partem para a prática. Então, quando chega na prática, o que é que a gente encontra, pessoal? A gente encontra uma variedade de apresentações clínicas, como essa que está aí na imagem, né? Então, esse é o carcinoma base celular, mas é bem diferente daquele new ovoide bonitinho que está ali no livro, que estava na aula como exemplo, porque o exemplo sempre é dado através da forma clássica, não da forma atípica, não das variações, que é o que a gente mais encontra na prática, aliás. Então a gente vê uma lesão como essa e a gente se confunde, a gente não sabe se isso é um CBC, porque a gente não vê aquele ninho ovoide bonitinho que a gente viu na aula. Então a gente vê também esse outro caso aí. Veja que esse é um caso também de carcinoma base celular, mas a gente fica em dúvida porque a gente não vê aqueles ninhos ovoides bonitinhos que foram descritos na aula, na teoria, no livro. Como esse outro terceiro caso. Aí a gente fica bem confuso, né? Que a gente pode até pensar que isso é um névoa azul, que é um outro tipo de diagnóstico, e não um CBC, porque a gente está preso àquele conceito metafórico de ninho ovoide, está preso àquele exemplo que foi dado na aula. Ou mesmo esse caso, esse aí nem pensar que a gente pensaria em CBC comparando aqueles exemplos bonitinhos de ninhos ovoides com esse, né? Então, como é que a gente faz uma dermatoscopia prática combinada? A gente usa uma técnica chamada técnica de combinação de métodos, a COMET. O que é a COMET? A gente recebe a metáfora, a gente aprende a metáfora, porque a metáfora é um método interessante de aprendizado. Então, por exemplo, nesse caso, a metáfora é ninho ovoide, né? Que é o ovo e o ninho. Beleza, a gente guarda essa metáfora, porque metáfora é associação neural serve para a gente aprender mais. Mas além da metáfora, a gente combina essa metáfora com a descrição do que é de fato o ninho ovoide. Ou seja, a gente combina um método metafórico com um método descritivo. Aqui, portanto, ninho ovoides são estruturas circulares bem demarcadas de tons azulados e tamanhos diversos. Então a gente vê aí na imagem do desenho representativo, desenho simbólico, que a gente vê que os ninhos ovoides são exatamente isso, estruturas circunscritas, circulares, bem demarcadas, e vejo que ela pode ter tamanhos pequenininhos, como indicados por uma das setas vermelhas, e tamanhos grandes, como indicados pelas uma das setas vermelhas aqui no segmento mais inferior. E aí do lado vocês veem o exemplo clássico que é visto nos livros, que é visto nas aulas, mas você vê pelas representações esquemáticas que os exemplos clássicos nem sempre são reprodutíveis, né? Então a gente fica com a metáfora e a definição. A definição é muito importante, a descrição é muito importante. Então o que são ninhos ovoides? São estruturas arredondadas azuis de tamanhos diversos. Estruturas arredondadas azuis de tamanhos diversos, bem demarcadas. Então a gente vai para a prática. Vamos entender por que eles acontecem. Vamos entender o que é que está por trás dos ninhos ovoides. Os ninhos ovoides são essencialmente blocos de CBCs nodulares bem demarcados. Aí a gente entende por que elas são estruturas arredondadas, bem demarcadas, azuis. Porque a gente sabe que toda vez que a melanina está na derme, é azul. E vejam aí na imagem, tanto a imagem dermatoscópica do lado esquerdo, quanto a imagem histopatológica do lado direito. Veja que eu tenho blocos bem demarcados na derme e de tamanhos diferentes, né? Então, os blocos bem demarcados dão estruturas bem demarcadas na dermatoscopia, estruturas dérmicas, portanto, estruturas azuis, e de tamanhos distintos. Veja que eu tenho bloquinhos pequenininhos mais embaixo e tenho blocões. Muitas vezes esses blocos preenchem a derme inteira na prática, né? Então, tem uma variabilidade, e é por isso que os ninhos ovoides nem sempre acontecem como ovos mesmo, nem sempre se apresentam como ovinhos pequenos, porque podem aparecer com estruturas enormes. Mas o que interessa é a gente entender a definição. Qual é a definição do ninho ovoide? São estruturas arredondadas, bem demarcadas, azuis, de tamanhos diversos. Então, com essa definição, sabendo que é uma estrutura bem demarcada, azuis, a gente vai para a prática. Vejam essa lesão agora. Eu tenho uma estrutura bem demarcada, arredondadas, circuladas, azul. Isso é um ninho ovoide.
é diagnóstico de CBC. Eu não espero o ovo em um ninho, eu espero a definição. Eu tenho uma metáfora junto com a definição. Isso me dá mais embasamento para ir para as lesões. Vejam essa lesão agora. Eu vejo estruturas arredondadas de tamanhos diversos azuis. Estruturas arredondadas de tamanhos diversos azuis são ninhos ovoides. Viu essa estrutura, o diagnóstico é CBC nodular, acabou. Essa lesão tem outros comemorativos, ela tem ulceração, por exemplo. Mas isso é uma outra estrutura dermatoscópica importante. Mas neste caso, viu a definição, a descrição do ninho ovoide, a gente mata o diagnóstico. Vejam esse outro caso, que parecia complicado com aquela definição de ninho ovoide metafórica, mas aqui a gente tem a definição descritiva. É uma estrutura arredondada, bem demarcada, azul acinzentada de diferentes tamanhos. Aqui, por acaso, tem ninhos ovoides enormes, né? Eu tenho aqui no segmento superior um ninho ovoide grande, muito bem demarcado. Veja que a lesão é super bem demarcada, arredondada, azul acinzentada. Isso é o ninho ovoide, não vai ser melanoma, não vai ser névoa. Só o CBC faz esse tipo de... Só o CBC dentre as lesões malignas que faz esse tipo de manifestação. Veja aqui embaixo também outro ninho ovoide bem grande, bem demarcado, estrutura bem demarcada, arredondada, azul. Mesmo jeito aqui da direita. Então veja, eu estou aqui apresentando a teoria para vocês, mas vocês vão juntar essa teoria e vão para a prática. Vocês vão praticar, vocês vão ver várias lesões e em seguida vão ver os meus comentários, a minha explicação logo em seguida, para vocês aprenderem quando errarem, né? E vão repetir, refazer, ver novas variações. Isso vai fazer com que o conhecimento fique cada vez mais consolidado, né? Então, essa é a essência do COMET, da combinação de métodos. A gente fala da metáfora, mas a gente expande a metáfora. A gente expande a metáfora através da descrição. Qual é a descrição do ninho ovoide? Estruturas arredondadas, bem demarcadas, azuis, de tamanhos diversos. Então, eu vou para a prática com esses dois conceitos. Um conceito metafórico e com um conceito descritivo. E aí vocês vão ver que, eventualmente, com isso, vocês vão dar muito diagnóstico de carcinoma base celular nodular. Muito diagnóstico por reconhecer a verdadeira definição do ninho ovoide. Mas, eventualmente, vocês vão ter dúvidas. Vocês vão ter dúvidas, especialmente quando chegarem num nível mais acima, em que vocês aplicarem. Uma das dúvidas mais comuns dos ninhos ovoides, e aqui, se você nunca viu dermatoscopia, não se preocupe, porque isso é algo que se chega num nível mais elevado. Mas uma das dúvidas mais comuns nos ninhos ovoides são uma mistura dele, uma confusão deles com glóbulos. As pessoas confundem ninhos ovoides com glóbulos, né? E aqui tem um outro método que a gente usa no dermatoscopia prática combinada, que é o PDE, que é a prática de distinção de estruturas. A gente apresenta esse método para vocês no terceiro nível, terceiro estágio do PDE, que é o estágio mais avançado. Aqui vocês vão dizimar todas as dúvidas, porque vocês vão praticar exatamente as principais dúvidas dermatoscópicas. Por exemplo, uma das principais confusões que se faz com ninho ovoides é com glóbulos. Então, nesse momento, quando vocês chegarem nesse estágio do PDE, vocês vão ser apresentados a distinção real entre o que é um ninho ovoide, o que é um glóbulo, e vão praticar bastante isso. Vamos lá ver como isso funciona na prática. Veja aqui, ninhos ovoides, o que são? Ninhos ovoides, então, são estruturas arredondadas, como a gente viu, bem demarcadas, azuis de tamanhos diversos. Então, o ninho ovoide é uma cor azul ou acinzentada, né? Enquanto que o glóbulo, se você não viu ainda sobre glóbulo, não sabe nada sobre dermatoscopia, fique tranquilo, só estou lhe apresentando aqui. Mas o glóbulo é uma estrutura marrom, bem demarcada, marrom, até marrom escuro, até preto, né? Então veja que a cor é fundamental já para distinguir o que é um glóbulo, o que é um ninho ovoide. A confusão, tá? Porque os dois são esféricos, mas a cor de ambos é muito diferente, né? Além disso, os ninhos ovoides podem ter grandes dimensões, como a gente viu em alguns casos. Os glóbulos não. Os glóbulos representam os ninhos de melanócitos, então eles são pequenininhos, né? Enquanto que os ninhos ovoides são tipos do carcinoma base celular, então ele vem junto com outras estruturas e dentro do contexto do carcinoma base celular, e já os glóbulos
são um tipo de lesões melanocíticas, então ele vem associado a outras estruturas melanocíticas também. Então, sabendo essa teoria, o que é que a gente faz agora? A gente vai para a prática, a gente combina com a prática. Como é a prática? Eu vou, nesse nível, quando vocês chegarem no terceiro nível da gente, quando vocês forem praticar o PDE, que é essa prática de distinção de estruturas, vocês vão ser apresentadas a essas duas estruturas, a esses dois casos. E vocês vão dizer, eu vou perguntar para vocês lá, qual desses casos contém um new ovoid e qual desses casos contém um glóbulo? E aí vocês vão me dizer, o new ovoid é aquele que tem estruturas arredondadas, bem demarcadas azuis, que nesse caso é o da esquerda. Já os glóbulos são pequenininhos, são marrons, associados a estruturas melanocíticas, é o da direita. Então, nesse momento, fica muito claro para mim, muito óbvio, o que é o glóbulo, o que é o new ovoid. Eu não vou confundir os dois porque eu estou praticando, eu estou vendo os dois, eu estou comparando um ao outro. Na nossa plataforma chamada Dermatoscopia Prática, na seção de PDE, na seção de prática de distinção dermatoscópica, você vai treinar exatamente essa distinção, assim como outras distinções também. Vaso linear versus vaso arboriforme, úlceras e crostas, o new ovoid com áreas sem estruturas azuis, que é uma outra confusão que se faz também. Mas vamos seguir. Veja, eu vou apresentar para vocês isso. Qual dos dois é o new ovoid e, portanto, o diagnóstico é CBC, e qual dos dois é um glóbulo, portanto, o diagnóstico de lesão melanocítica. Se você sabe as definições, você parte para a prática e você diz, o new ovoid é a estrutura arredondada, bem demarcada, azul, enquanto que o glóbulo é uma estrutura arredondada, marrom, pequenininha. E o new ovoid pode ter dimensões distintas, pode ter grandes dimensões. Por isso, os glóbulos ficam no lado esquerdo, enquanto que os new ovoids ficam no lado direito. Você não confunde mais, porque você está vendo um caso de new ovoid, em seguida você vê um caso de glóbulo, em seguida você vê mais 2 casos de new ovoid, em seguida você vai ver mais 3 casos de glóbulo. E aí você começa a pegar, aprender o olho, desenvolver o olho. Isso é o PDE, isso é a seção de PDE. Então aqui um outro caso que vocês vão ver, por exemplo, qual dos dois é o new ovoid e qual dos dois é um glóbulo. O new ovoid, estrutura arredondada, bem demarcada azul, é o do lado direito, né? Então a gente vê que tem new ovoids pequenininhos, indicados aqui pela seta azul, e tem o new ovoid grande, né? Apesar dos diferentes tamanhos, a gente sabe que new ovoids podem ter tamanhos distintos, isso não é problema para a gente. E já no lado direito, a gente vê demarcado aqui pelas setas pretas embaixo, essas estruturas de pequenas dimensões marrons. Essas estruturas esféricas marrons de pequenas dimensões são os glóbulos. A gente não vai mais confundir assim new ovoids com glóbulos. A gente dizima todas as dúvidas. Isso aí é a prática de distinção de estruturas. É uma outra técnica exclusiva do dermatoscopia prática, no terceiro nível. Depois de você criar a base, depois de você aprender, você vai aprimorar o olho, você vai melhorar o olho para eliminar as dúvidas mais comuns na dermatoscopia. Então, próxima vez que você colocar o dermatoscópio na prática e tiver dúvida, você vai lembrar, então, da importância que a prática tem para o desenvolvimento da dermatoscopia. Você vai lembrar o quanto você se aprofundar nas variações, se aprofundar no dia a dia, é importante para você dominar esse método. Então, para você que quer se aperfeiçoar na dermatoscopia, que quer sair da dermatoscopia do zero até mais de 90% de diagnóstico e quer fazer com que a dermatoscopia se torne realmente um propósito para você usar na sua vida, impactar seus pacientes, eu vou te apresentar agora uma formação 100% online chamada de Dermatoscopia 90. Essa formação é totalmente baseada no método Dermatoscopia Prática Combinada, que é um método que une 2 pilares, as aulas teóricas e a prática. As aulas teóricas todas em uma plataforma online totalmente disponível, em que vocês vão aprender os métodos e todas as técnicas dermatoscópicas, e associado a aulas teóricas vocês vão ter integradas o aplicativo Dermatoscopia Prática, o aplicativo onde vocês vão para a prática, vocês vão para a vida real, vendo casos reais e ouvindo comentários em seguida de cada um desses casos. O aplicativo Dermatoscopia Prática tem mais de 900 casos clínicos comentados, todos integrados às aulas, integrados aos níveis das aulas, para você crescer passo a passo,
do zero até alcançar o nível de mais de 90% de acerto na dermatoscopia, que é o objetivo central do Dermatoscopia 90. E como funciona o Dermatoscopia 90? O Dermatoscopia 90 ela é baseado em 3 estágios. O primeiro deles é o Academy 2P. E ele tem esse nome 2P porque ele é todo centrado no algoritmo de 2 passos, criado por Croyd e Stolz na década de 90. Este é o algoritmo clássico da dermatoscopia, mas é um algoritmo extremamente poderoso para o diagnóstico de 80% a 85% das lesões da rotina do consultório. Com o Academy 2P, vocês vão sair desse estágio dando diagnóstico de melanomas, vocês vão sair desse estágio dando diagnóstico de queratoses seborreicas, de melanoses solares, dando diagnóstico de vários tipos de nevos melanocíticos. Também nesse estágio vocês vão aprender os padrões do CBC pigmentado, do Bauer pigmentado e do SEC pigmentado, assim como as variantes do dermatofibroma, tudo isso no Academy 2P, associado às aulas teóricas com o aplicativo dermatoscopia prática, praticando nos casos clínicos integrado às aulas teóricas. Após o Academy 2P, vocês vão entrar no Master 3E. E o Master 3E tem esse nome porque ele é baseado nas 3 situações específicas da nossa prática clínica: a face, a região acral e as lesões amelanóticas. Na face, vocês vão aprender a como usar a dermatoscopia na face, quais as distinções da dermatoscopia na face para as demais regiões do corpo. Aqui também vocês vão dar diagnóstico de lentigo maligno, diferenciar das queratoses seborreicas planas, das queratoses actínicas pigmentadas e não pigmentadas, assim como as queratoses liquenoides. Vocês vão também aprender aqui os algoritmos mais clássicos da dermatoscopia e mais usados pelo mundo, como o algoritmo BRAF e abordagens invertidas criadas pelo Emilio Wallace. Vocês também, nesse estágio, vão aprender a dar diagnóstico de nevos acrais, do melanoma lentiginoso acral, assim como os hematomas subcórneos. Vocês vão aprender as lesões amelanóticas, especialmente o melanoma melanótico. Vocês vão aprender os padrões vasculares típicos do melanoma melanótico, como identificar diante de uma lesão amelanótica, como suspeitar se ela é uma lesão maligna, se ela é uma lesão benigna, e entender os padrões benignos, os diagnósticos benignos, assim como vocês vão saber usar os padrões vasculares para já preverem o prognóstico do paciente, entenderem como os padrões vasculares estão associados à profundidade da lesão. Saindo do Master 3E, vocês entram no último estágio, que se chama PhD Tech. Esse estágio tem esse nome Tech porque ele é baseado nas 2 técnicas exclusivas do Dermatoscopia 90, que são a COMET e o PDE, como nós vimos já na aula de hoje. A COMET é a combinação de métodos, que combina os 2 métodos comuns da dermatoscopia, os 2 métodos mais usados da dermatoscopia, que é o método descritivo e o método metafórico. A gente não vai excluir nenhum nem outro, mas a gente vai usar ambos, vai combinar ambos para se aprimorar nosso olho diagnóstico. Também no PhD Tech vocês vão aprender a PDE, que é a prática de distinção de estruturas dermatoscópicas. Aqui vocês vão aprimorar o olho diagnóstico em um nível mais sutil, de modo que vocês vão praticar as diferenças entre o melanoma e o carcinoma basocelular pigmentado, as diferenças entre o melanoma e o nevo atípico, o melanoma lentiginoso acral e o hematoma subcórneo, o nevo acral, o lentigo maligno e a queratose actínica pigmentada, ou mesmo a queratose seborreica. Vocês vão saber a distinção entre uma úlcera e uma crosta. Vocês vão identificar melanomas iniciais. Vocês vão saber a distinção entre o melanoma in situ e o melanoma microinvasivo. Vocês vão saber diagnosticar melanoma in situ nessa fase. Nessa fase também, vocês vão aperfeiçoar cada vez mais o olho para poder chegar nos níveis em mais de 90% de acerto da dermatoscopia, que é onde quero que você chegue. Esse é o sentido da dermatoscopia 90. Mas aqui não se restringe, o PhD Tech não se restringe só a isso. Vocês vão também se expandir para outras áreas da dermatoscopia. Vocês vão aprender as lesões ungueais, como a onicoscopia, que é a dermatoscopia das lesões ungueais, pode lhe ajudar a dar diagnóstico de lesões ungueais, assim como as lesões de mucosa, as lesões inflamatórias, como eczema, como psoríase,
e as lesões infecciosas que podem ser diagnosticadas através da dermatoscopia. Tudo isso no PhD Tech. Mas acabando o PhD Tech, vocês entram na parte que é o ápice da formação da dermatoscopia 90. Vocês têm acesso ao que eu chamo de Desafio 90. Aqui vocês vão ter alguns casos clínicos em que vocês vão ser testados para se vocês alcancem mais de 90% de acerto no diagnóstico dermatoscópico. Aos que alcançarem mais de 90% de acerto nesse Desafio 90, vocês vão ganhar um prêmio na casa de vocês. Um prêmio totalmente personalizado e totalmente associado à dermatoscopia para vocês usarem na sua prática. Além disso, vocês vão ter o nome de vocês divulgados como dermatoscopistas que conseguem ter mais de 90% de acurácia no diagnóstico do câncer da pele. E vocês vão ter acesso a uma comunidade das pessoas que têm mais de 90% de acesso, chamada de dermatoscopistas 90, em que vocês vão poder se integrar e conversar e trocar ideias entre si, discutir casos clínicos entre si. É uma comunidade vitalícia, inclusive eu mesmo faço parte. Também, como parte do Dermatoscopia 90, caso você não alcance esse nível de 90%, você vai ter acesso ao que eu chamo de garantia de resultado. Como é isso? Caso no Desafio 90 você não chegue aos 90%, você vai ter acesso a mentorias individuais comigo, em que eu vou te fazer tirar suas dúvidas e te evoluir a ponto de você sair de onde você está até chegar ao ponto de acertar 90% de diagnósticos. É total interesse meu que você alcance esse nível, que você saia da formação com 90% de acerto no diagnóstico dermatoscópico. E as mentorias individuais da garantia de resultado elas servem para isso. Para caso você não chegue no desafio, eu te levo até lá. Além disso, vocês vão ter acesso no Dermatoscopia Prática a sessões de dúvidas em que vocês podem clicar direto no aplicativo e mandar dúvidas direto comigo e eu vou responder dúvidas direto a vocês. Vocês vão ter acesso também ao que eu chamo de RCDs, que são as reuniões clínico-dermatoscópicas. Reuniões em que a gente se encontra ao vivo no Zoom para discutir casos de dermatoscopia, para discutir a literatura médica da dermatoscopia juntos, para a gente se encontrar juntos ao vivo no Zoom. Vocês vão ter acesso também a uma comunidade de alunos do Dermatoscopia 90, em que vocês vão poder discutir, trocar casos e discutir temas de dermatoscopia também através dessa comunidade. Então, é possível que você esteja se perguntando, mas eu acho que eu não vou ter tempo de concluir a formação, não vou ter tempo de fazer tudo isso. Eu te digo, o acesso completo, tanto das aulas teóricas quanto da plataforma Dermatoscopia Prática, acesso total é de 180 dias, 6 meses, com possibilidade de renovação posterior. Mas, considerando os 180 dias, a gente faz um cálculo que se vocês fizerem 5 casos clínicos por dia, vocês conseguem completar nesse período. 5 casos clínicos por dia é 5 minutos ou 6 minutos por dia. Então, eu te digo, se ainda assim você acha que não tem tempo para praticar com 5 a 6 minutos por dia, eu te recomendo não fazer nesse momento. Te recomendo deixar a tua inscrição para depois, para quando você tiver tempo disponível, porque aqui eu vou precisar de tua dedicação diária para tu realmente ter essa habilidade, para você desenvolver essa habilidade na tua vida. Eu recomendo, apesar de o acesso ser até 180 dias com possibilidade de renovação, eu recomendo vocês terminarem em 90 dias. Por quê? 90 dias são 10 minutinhos por dia. É como se fosse das 8 da noite às 8h10 da noite, das 7h30 às 7h40. A gente tem esse tempo disponível, a gente consegue praticar todo dia, praticar os casinhos todo dia, a gente consegue fazer essa progressão. Com isso, a gente termina tudo em 90 dias. A gente passa o Academy, 2P, o Master 3E e termina o PhD Tech em 90 dias e consegue aí já desenvolver todo esse processo e chegar a um nível mais superior. Mas isso precisa da tua dedicação diária, você fazendo, vindo comigo, aprendendo. Eu tenho certeza que você vai aprender a dermatoscopia com profundidade. E você pode estar se perguntando, será que eu preciso pagar para ter o acesso ao aplicativo da dermatoscopia prática? E a resposta é não, pessoal. O aplicativo ele não tem sentido nenhum sem as aulas. As aulas não têm sentido nenhum sem o aplicativo. Aqui, a união dos dois é a fundamentação central do método
o dermatoscopia prática combinada, que é o método que rege o Dermatoscopia 90. Então, a partir do momento que você entra no Dermatoscopia 90, você tem acesso às aulas, à plataforma de aulas e o aplicativo, tudo integrado ao Dermatoscopia 90. Se eu te integrasse só as aulas disponíveis, isso seria um curso de dermatoscopia. E eu não quero te dar um curso porque eu não acredito que curso possa verdadeiramente transformar o teu diagnóstico. Se eu entregasse só o aplicativo, seria um aplicativo de quiz dermatoscópio. Eu também não acredito que isso vai te levar ao conhecimento. É a integração de ambos que forma a dermatoscopia prática combinada e esse é o alicerce do Dermatoscopia 90. Além disso, pode ser que você esteja perguntando, mas e se eu tiver alguma dúvida? Com quem eu vou tirar? Como eu vou mandar a dúvida? Na plataforma Dermatoscopia Prática, vocês vão ter uma seção em que vocês vão poder clicar e enviar a dúvida diretamente para mim. E eu vou responder a dúvida diretamente para você. Mas vocês também têm a possibilidade de discutir essas dúvidas e é interessante que vocês o façam, discutir com a comunidade junto. Porque assim vocês debatem e aplicam. O conhecimento também tende a ser mais retido dessa forma. Mas além disso, a gente vai ter sessões no Zoom juntos, em que a gente pode discutir suas dúvidas pessoais. E além disso, na própria plataforma da dermatoscopia prática, se você tiver alguma dúvida de algum caso clínico, vocês vão ter a explicação logo em seguida. Cada caso clínico do dermatoscopia prática, do aplicativo dermatoscopia prática, tem uma explicação logo em seguida. Mas se tiverem dúvidas pessoais, é só clicar na seção de dúvidas e enviar para mim. Uma outra dúvida que eventualmente surge, ou de repente uma questão que pode estar surgindo na tua cabeça, é a respeito da formação ser totalmente online. E aqui, na verdade, o fato dela ser online é o que permite ela ser uma formação contínua ao longo do tempo. O que permite a gente se encontrar, o que permite a gente discutir e voltar e novamente discutir de novo e tirar suas dúvidas com o passar do tempo. As aulas online, as aulas e os cursos presenciais de dermatoscopia são geralmente de 2 dias em que dão só aquelas aulas teóricas e depois, tchau, acaba ali. Aqui não, é um acompanhamento contínuo, em que você vai ter tanto acompanhamento através da plataforma da prática, quanto através das aulas, quanto através da própria comunidade juntos. Agora, exclusivo para essas primeiras ofertas, vocês vão ter um acesso específico a uma comunidade de WhatsApp exclusiva comigo, diária, em que vocês vão poder contar comigo desde o início do curso até o fim, vão poder contar com minha assessoria, com minha mentoria diária, passo a passo, mês após mês, desde o Academy do SP, o Master 3E, o PhD Tech, para a gente estar acompanhando junto, para a gente estar evoluindo junto na dermatoscopia. Então, se você quiser desenvolver a habilidade dermatoscópica a ponto de ter mais de 90% de acerto no diagnóstico dermatoscópico, e, enfim, usar a dermatoscopia como instrumento para a tua profissão, um instrumento para impactar a vida dos teus pacientes, eu te convido a clicar no link aqui embaixo e em seguida você vai receber um e-mail de boas-vindas com os links para o acesso à plataforma de aulas, assim como o cronograma completo dos nossos encontros, das nossas RCDs, nossas reuniões clínico-dermatoscópicas, assim como o link para a nossa comunidade e o acesso completo ao aplicativo Dermatoscopia Prática, que vai integrar as aulas teóricas, as técnicas, com os casos clínicos reais. Mas caso depois de você entrar, você perceba que não é para você, você tem até 7 dias para pedir o seu reembolso e a gente não vai questionar nada para você, a gente vai te devolver com tranquilidade em até 7 dias. Então é isso, aguardo vocês no desenvolvimento da dermatoscopia, nos nossos encontros, nas nossas comunidades, para eu levar vocês em direção ao nosso objetivo, que é mais de 90% de acerto no diagnóstico da dermatoscopia.